Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de todos aí presentes, hoje, agora e sempre. A reunião de hoje, o tema a ser abordado é saúde, homeopatia e a doutrina espírita. É um tema muito pertinente, diante da situação que o mundo está vivendo do coronavírus. Primeiramente, nós vamos definir o que seria saúde, tá? O que seria saúde pela Organização Mundial de Saúde. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, que definiu no dia 22 de janeiro de 88, saúde é um bem-estar dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social. Veja bem, incorporou-se a definição da saúde o termo espiritual e não meramente a ausência de doenças ou enfermidades. Então, olha a importância da espiritualidade no conceito da saúde, tá? E agora nós vamos falar sobre homeopatia, né? O que seria homeopatia? Homeopatia, ela vem do grego, tá? É uma palavra de origem grega, homeo significa semelhante, patos, doença, patologia, tá? Então, homeopatia, homeo, semelhante, patos, doença, tá? É uma especialidade médica, como nós vamos ver aí na história, como que se deu, né, o reconhecimento da homeopatia como especialidade médica. E ela baseia no princípio hipocrático, similia similibus curantur, semelhante pelo semelhante se cura. É um princípio de Hipócrates que foi adotado por um médico alemão chamado Samuel Hahnemann. Samuel Hahnemann, ele é o pai da homeopatia, certo? Samuel Hahnemann, nós vamos fazer um breve histórico aqui, ele nasceu na Alemanha, né, na Saxônia, em 1755, tá? Então, ele, filho de um pintor de porcelana, um artesão, ele se interessa, né, pelo estudo da medicina. Então, ele vai para a Universidade de Leipzig, também na Alemanha, e lá ele começa a estudar a medicina, certo? Inicialmente, Hahnemann, ele busca, né, esse conhecimento como todos os outros estudantes de medicina, tá? E depois ele parte para a cidade de Viena para completar os seus estudos em medicina. E lá ele faz muitas traduções de obras, ele sabia vários idiomas. E uma dessas traduções, do médico escocês chamado Cullen, ele observa que num livro desse médico, né, falava da quinina. A quinina é usada para o tratamento da malária, tá? Então, ele faz uma crítica, né? Ele fala que a quinina, não é a quinina que curava a malária, mas o que ela provocava na pessoa. Então, inclusive, conta-se que ele mesmo ingeriu esse medicamento, né? E ele teve sintomas, né, muito parecidos com uma pessoa que tivesse malária. Então, a partir dessa percepção, né, ele desperta para o primeiro princípio da homeopatia, que é o da semelhança. Então, a semelhança dos sintomas provocados pelo aquele remédio, né, serem parecidos com a malária, seria a chave da cura da malária. Tá certo? Porque a homeopatia, ela baseia-se na similitude e também em doses muito pequenas. Então, o medicamento homeopático, ele é diluído, ele é muito bem diluído, tá? Então, ele sofre diluições, né? E ele vai atuar na força vital, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Bom, então o Hahnemann, ele casou-se, né, com uma filha de um farmacêutico de nome Henriette, e ele trabalha na farmácia do seu sogro. Então ali ele adquire conhecimentos de química, ele gostava muito de química, ele era químico também, tá? E a homeopatia é baseada nos princípios da química, nessas diluições aí que o Hahnemann propõe, certo? Bom, o que, assim, o marco, né, o divisor de águas, né, vamos dizer assim, do lançamento da homeopatia, é a obra publicada por Hahnemann em 1810, que chama O Organon. Nessa obra está inserido todos os princípios da homeopatia. Então, ele publica essa obra, sua primeira edição, em 1810. Posteriormente, tiveram mais edições, 5 em vida e uma depois pós-mortem.
Mas o organon é a obra literária da homeopatia, né, que se insere toda a filosofia homeopática. E ele faz diversos tratamentos, né, com esse princípio da homeopatia aí, inclusive tratando pessoas da nobreza lá da época, né? E em 1835 ele faz a cura de uma senhora jovem de 35 anos que já tinha sido desenganada pelos médicos, buscado a cura, mas não obteve resultado. Porque a medicina da época ela é uma medicina baseada em terapêuticas cáusticas, em sangrias, né? em remédios que causavam até lesões nos pacientes. E Hahnemann era contra essa medicina da época, que ele chamou-se de medicina alopática. Tá? A medicina alopática é o termo cunhado por Hahnemann. Bom, então voltando à história dessa moça. Então, essa moça procurou o Hahnemann, né? E Hahnemann, ele instituiu o tratamento homeopático. E essa moça ficou curada. E ela encantou pelo Hahnemann. E o Hahnemann, nessa época, era viúvo. Ele estava com 80 anos, era viúvo. E os dois acabam se interessando um pelo outro e Hahnemann casa pela segunda vez. E aí ele vai residir em Paris. E em Paris, Hahnemann vai ter assim, o coroamento, né, do seu trabalho. Né? Ele foi muito criticado, né? Obviamente toda inovação ela recebe críticas, né? E ele tem esse coroamento quando ele muda para Paris. E lá ele vai fazer a sua medicina, né? Ele vai clinicar essa moça com que ele se casa, né? Ela, a Melanie, ela também é homeopata e os dois vão trabalhar juntos. Então o Hahnemann faz um trabalho muito interessante da homeopatia lá em Paris. Tá? E ele vem a desencarnar, né, em 1843, né, já com 88 anos de idade, ele desencarna e deixando, né, o seu legado para que os seus discípulos pudessem continuar, certo? Então aqui é só a gente fazer assim, uma situação, né, no Hahnemann desencarna em 1843. A doutrina espírita, né, a codificação da doutrina espírita foi em 1857 com o lançamento do Livro dos Espíritos. Então Hahnemann, ele é antes de Kardec, né? Mas Hahnemann já fala em força vital. A homeopatia, ela vai atuar na força vital, o que Kardec chama de princípio vital, né? Mas é basicamente a mesma coisa. Tá? Então a doença reside no desequilíbrio da força vital. E o tratamento também é no reequilíbrio da força vital. Essa é a proposta de Hahnemann. Tá ok? Então aqui mais uma ligação, homeopatia e espiritismo. Bom, como eu falei que aquela medicina da época era uma medicina que estava muito arcaica, né? Tinha muitas práticas que eram primitivas. Uma fala de um médico, né, um médico britânico, norte-americano, ele fala o seguinte: se toda a matéria médica, como é usada hoje, na época, né, na época de Hahnemann, fosse jogada no fundo do mar, seria o melhor para toda a humanidade e o pior para todos os peixes. Então seria como se a gente jogasse, né, um lixo, né, no mar, né, e poluísse o mar. Então havia necessidade de uma mudança, né, dessa medicina aí, certo? Bom, e como que a homeopatia ela veio chegar no Brasil? Tá? Então, como que chegou no Brasil? Em 1840, um médico, tá, discípulo de Hahnemann, um francês, chamado Bento Moore, né, Benoit Jules Moore, ele vem para o Brasil. Ele vem com uma missão. Né? Ele era um médico idealista, né? Então ele tinha a missão de fundar um falanstério. Klaus, o que é falanstério? Falanstério, né, segundo eu pesquisei, era uma comuna, como se fosse uma cooperativa, onde as pessoas produzissem, né, as necessidades básicas e trocassem entre si, né, como se fosse um socialismo ali. Então ele vem para o Brasil fundar essa comuna no estado de Santa Catarina, lá no Itajaí. Mas ele tenta fundar essa comuna, mas ela, apesar de toda a persistência dele, ela não vai muito para frente. Ele acaba abandonando essa ideia. Então ele retorna, né, ao Rio de Janeiro, onde ele aportou inicialmente, e lá ele vai fazer o trabalho da homeopatia. Então é fundado, né, o Instituto Homeopático do Brasil em 1843.
tá? Então Hahnemann funda. Ele teve a ajuda, né, de várias pessoas, inclusive de um médico português, que é o João Vicente Martins, que contribuiu muito para a homeopatia no Brasil, certo? Em 1859 é fundado o Instituto Hahnemanniano do Brasil, também na cidade do Rio de Janeiro, com o apoio do governo imperial e do Instituto Militar de Engenharia. E a gente pode citar várias figuras ilustres na época que eram adeptos da homeopatia, inclusive o Rui Barbosa e Monteiro Lobato. Eram pessoas que eram adeptas da homeopatia. A homeopatia, ela era, assim, foi muito respeitada, né, nesse início aí, e principalmente ela foi, assim, abraçada por médicos que eram espíritas, tá? Por quê? Porque o espiritismo ele veio para o Brasil, ele veio também através, né, de uma elite cultural. Por quê? Porque os livros que chegaram, né, eles tiveram que ser traduzidos, eles estavam em francês. E essa elite cultural, né, que tinha acesso a essas obras, muitos deles eram médicos. Então eles se tornaram médicos espíritas homeopatas, certo? Essa primeira fase, né, da homeopatia, ela foi trabalhosa, não é mesmo? E encontrou obstáculos. Mas em 1952, tivemos, né, por um decreto presidencial, a instituição do ensino da homeopatia nos cursos de farmácia no Brasil. Então foi um grande avanço também. Em 66, nos governos militares, especificamente do Castelo Branco, né, houve um incentivo muito grande, né, à homeopatia no Brasil, dessas farmácias homeopáticas. E o grande avanço foi em 1980, com o Conselho Federal de Medicina aceitando a homeopatia como especialidade médica. Então a homeopatia ela é uma especialidade da medicina, tá? Através do Conselho Federal de Odontologia também se tornou-se especialidade da odontologia em 2015. Então o Conselho Federal de Medicina em 1980 e o Conselho Federal de Odontologia em 2015 encampam a homeopatia como especialidade, tá? Isso é um grande avanço, né? E um respeito pelo trabalho, né, de Hahnemann. Aí a filosofia de Hahnemann ela é baseada, como nós falamos, em medicações, né, que são dadas diluídas, né, para os pacientes e que vão atuar na força vital do paciente. Então Hahnemann ele é espiritualista. Não pode se falar Hahnemann espiritismo, né, como espírita. Por quê? Porque a homeopatia veio antes do espiritismo. O Organon, lembra? Foi em 1810. E a doutrina espírita em 1857. Então Hahnemann ele faleceu antes que Kardec codificasse a doutrina. Mas as ideias de Hahnemann são muito parecidas, né, com a doutrina espírita. Nós vamos ver a manifestação do espírito de Hahnemann na obra de Kardec. Certo? Bom, aí vamos para o espiritismo, né? O nosso assunto é saúde, homeopatia e espiritismo. Então, o espiritismo é codificado por Kardec, né, em 18 de abril de 1857. Tá? E a contribuição de Hahnemann como espírito, né, na obra de Kardec, ela vai se dar presente no Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, Bem-aventurados mansos e pacíficos, onde ele vai falar da cólera, né, desse sentimento de raiva, né, de ódio até. Então, o espírito de Hahnemann fala o seguinte: o corpo não dá impulsos de cólera a quem não os tem, como não dá outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Sem isso, onde estaria o mérito e responsabilidade? O homem que é deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito nada tem com isso, mas pode modificar-se, o que se relaciona com o espírito, quando dispõe de uma vontade firme. Então, Samuel Hahnemann, Paris, 1863. Então, olha só o espírito de Hahnemann na obra de Kardec. Tá? Sem falar do princípio vital, que está na questão do Livro dos Espíritos, né, de número 65. O princípio vital reside num dos corpos que conhecemos. Ele tem sua fonte no fluido cósmico universal. O que chamais fluido magnético, fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o laço entre espírito e corpo. E é aí que atua a homeopatia de Hahnemann. Né? Olha que interessante a afinidade de Hahnemann com
a doutrina espírita sem ter conhecido a doutrina espírita. Tá? Não é fantástico isso? Bom, e uma outra contribuição que a gente poderia falar do espírito de Hahnemann para o espiritismo é a manifestação desse espírito, tá? Através de uma sessão da Sociedade Espírita de Paris, no mesmo ano em que ele manifesta para o Evangelho segundo o Espiritismo, 1863. Isso tá, gente, no sexto livro da Revista Espírita, tá? E ele faz uma ligação entre homeopatia e espiritismo. O Hahnemann vai dizer o seguinte, que o espiritismo ele será um grande e poderoso auxiliar, né, para a medicina, porque graças ao espiritismo a medicina abandonou a tradição materialista que Hahnemann combateu na sua época, quando encarnado, né? Então, olha só, o espiritismo ele será um grande aliado, né, um grande, um poderoso auxiliar, ele usa essa palavra, o espírito de Hahnemann, para que a homeopatia possa vamos dizer assim, se materializar, né? Porque o princípio vital é a mesma coisa, né? Ou semelhante ao que ele usou o termo força vital. Tá? Isso está na Revista Espírita, vale a pena ler na página 351. Bom, aí nós vamos também resgatar a história no nosso país do espiritismo no Brasil, tá? Como que o espiritismo veio para o Brasil? Nós falamos já no início um pouquinho, né? Através do que da intelectualidade da época, né? Da tradução das obras do francês para o português. A gente pode citar pessoas, né, ligadas à intelectualidade que elas faziam a tradução dessas obras de Kardec e se tornaram espíritas. Um deles é Litor, diretor do Colégio Francês, que publicou o primeiro livro de divulgação da doutrina espírita, Le Temps sont arrivés, Rio de Janeiro, 1860. Tá? Então veio a obra kardeciana através desses literatos, né, que traduziram para o português. E em 1865, a fundação do primeiro centro espírita no Brasil, na Bahia, segundo se tem conhecimento, tá? Por Teres de Menezes. Em 1880, Quintino Bocaiúva, redator-chefe do jornal O País, no qual Kardec escrevia, né, escrevia histórias, né, crônicas sobre o espiritismo, né? Aí assinando sob o pseudônimo de Max, na coluna, né, do jornal O País. Isso de 1887 a 1894. Porque o Kardec brasileiro, né, Bezerra de Menezes, ele, publicamente mesmo, ele se torna, né, espírita aos 55 anos de idade. Mas ele já era espírita, né, de nascença, porque o seu espírito era espírita. Né? Ele já, quando ele leu o livro dos espíritos, parecia que aquilo não era novo para ele. E muitos médicos daquela época se tornaram espíritas, né? Muitos médicos através dessas obras, né? de tradução e também da homeopatia. E o próprio Bezerra, né, segundo conta a literatura, isso a gente viu nos lindos casos de Bezerra de Menezes, né, ele prescrevia remédios homeopáticos. E ele mesmo recebeu um tratamento espiritual, porque ele tinha uma dispepsia, né? O que é isso? Ele tinha uma gastrite, uma úlcera, né, que não se curava. Então ele busca auxílio, né, através de um médium, de uma sessão mediúnica, que passa para ele remédios, inclusive remédios homeopáticos. E ele ficou curado, segundo consta, né, o livro, em 3 meses. Então, Bezerra de Menezes, além de ter sido paciente, ele prescrevia também remédios homeopáticos. Quem se interessar, tá, dá uma lida numa tese de mestrado, né, de uma historiadora chamada Nádia Mícola, em que ela fala aproximações entre espiritismo e homeopatia, da Universidade Federal de Santa Catarina. Tá? É muito interessante, é riquíssimo. Tem muita coisa sobre a história que é interessante. Bom, nós falamos do Dr. Bezerra, né? O Dr. Bezerra, ele teve uma contribuição muito grande, né? Não diretamente para a homeopatia, mas para o espiritismo, né? Naquela época lá no final do século XIX, né? Em que ele atendia as pessoas, e ele atendia as pessoas muitas das vezes de graça, quem não podia pagar, né? E prescrevia remédios da homeopatia para essas pessoas, né? Porque Bezerra ele curava com o olhar, né? Com o espírito dele tão bondoso,
que ele emitia radiação, né? O eletromagnetismo dele era tão forte que ele curava as pessoas. E hoje, né, atualmente, né, nós falamos do espírito de Hahnemann, né? O espírito do Dr. Bezerra, ele trabalha em diversos centros espalhados pelo Brasil todo, né? Existe uma equipe espiritual, né, do Dr. Bezerra de Menezes que atende as pessoas, né? E através da manifestação desse espírito, dessa equipe de espíritos, são prescritos remédios, né, passes, águas fluidificadas, né, orientações para o restabelecimento da verdadeira saúde da pessoa, que é a saúde do espírito. Tá? Então esse é o Dr. Bezerra de Menezes. Então quais seriam as semelhanças, né, da homeopatia e do espiritismo? Né? Então nós falamos da força vital, que é o termo usado por Hahnemann no seu livro Organo, e falamos do princípio vital, que está no livro dos Espíritos. Então isso seria um ponto de semelhança entre doutrina espírita e homeopatia. Um outro ponto seria do espírito de Hahnemann, que contribuiu, né, para a obra de Kardec, para o espiritismo, através do Evangelho segundo o Espiritismo e também da Revista Espírita. Então esse seria um outro ponto aí também. E da proposta da homeopatia, né, em curar, né, em tratar a origem da doença, né. A homeopatia, ela utiliza, nós já falamos, né, de medicações altamente diluídas, né, medicações que sofrem um processo de diluição e de dinamização para tratar. Eu gostaria também de falar aqui que a medicina, ela deve caminhar juntas todas as especialidades. Então, a homeopatia, ela não menospreza a alopatia. A alopatia atual, ela tem uma série de terapêuticas, né, que são muito importantes e necessárias para o tratamento das pessoas. Tá? Então, não deve ser abandonado o tratamento, né, sem uma consulta com um médico, né, com um médico formado, para que ele possa orientar qual a melhor terapêutica para a pessoa. Tá bom? Então isso é importante a gente frisar aqui. Tá? Nós espíritas entendemos, né, que as doenças estão na alma, né, no espírito, e elas repercutem para o corpo físico. Através do quê? Através do perispírito. Né? Através dessa força vital, né, que Hahnemann fala, através desse princípio vital, né, alterado, e que geram as doenças. Então, a cura verdadeira não é só a do corpo, mas a da alma. E quem foi o verdadeiro médico da alma é Jesus. Né? Jesus é o verdadeiro médico das almas. Então, no Evangelho, né, várias passagens, Jesus vem nos exemplificar com o seu magnetismo curando as pessoas. Mesmo? Então, eu gostaria de falar isso aqui também. Tá bom? Bom, eu também gostaria de aproveitar aqui uma oportunidade para passar, né, uma informação que eu recebi de um médico espírita, homeopata, que é pai de um amigo meu, né? Hoje eu também estou fazendo a especialização, iniciei agora a especialização em homeopatia. Esse meu amigo já é homeopata, e o pai dele também há quase 30 anos ele é homeopata. Então ele atende as pessoas aqui no sul de Minas, né? Uma pessoa de um coração muito bom. Então eu vou passar para vocês o que ele sugeriu para aumentar a imunidade nesse tempo de coronavírus. Tá? Isso é muito importante. Então ele, preocupado em ajudar, ele passou essas informações que eu vou passar depois para vocês pelo zap, né? A fala dele e a receita que ele fala para aumentar a imunidade. Ele frisa que não é uma receita específica para o coronavírus, mas sim para aumentar a imunidade. E a imunidade, ela é vamos dizer assim, ela é a chave, né, para o enfrentamento de qualquer tipo de doença, inclusive o coronavírus. Né? A imunidade elevada às vezes a doença nem vai se manifestar ou se manifesta de uma forma branda. Tá certo? Então é uma sugestão dele que eu vou passar mais para o final, depois da nossa conversa de hoje. Bom, amanhã, no dia 1º de maio, eu não poderia deixar de estar aqui mencionando, né, apesar de não ser o tema hoje da nossa palestra, o nascimento, né, de um ilustre espírita, nascido numa cidadezinha do interior de Minas, no Triângulo Mineiro,
professor, né, fundador de um colégio espírita, o primeiro colégio espírita do Brasil, né, que se tem notícia, chamado Eurípides Barçanufo. No dia 1º de maio de 1880, né, 140 anos do seu nascimento, né, nascia, 140 não, 240, né, 240, 1880, nascia o professor Eurípides Barçanufo, né, um missionário, né, que veio, um médium, né, que veio trazer uma grande contribuição para o espiritismo, né, e nas terras do Triângulo Mineiro. Então, o professor Eurípides, inclusive, ele veio a desencarnar em 1918 pela gripe espanhola. Então aqui nossa gratidão ao professor Eurípides, né, pelo que ele fez pela doutrina espírita, e que o espírito dele também possa, né, trazer as vibrações para o nosso país, né, para o mundo, para que a gente melhore as nossas vibrações, né, e a gente passe por essa fase e nos tornar os melhores, né, diante dessa situação que nós todos estamos passando, né. E segundo o Chico, tudo passa. Então eu gostaria de estar interrompendo, né, essa fala de hoje, né, através da mensagem do Chico, né, que ele fala que tudo na vida passa. Então, o Chico, ele veio trazer inúmeras mensagens, né? Nós temos várias mensagens. Então, eu selecionei aqui uma mensagem, né, através do espírito de André Luiz, tá? Que chama A Alma Também. Casas de saúde espalham-se em todas as direções com o objetivo de sanar as moléstias do corpo, e não faltam enfermos que lhes ocupem as dependências. Entretanto, as doenças da alma, não menos complexas, escapam aos exames habituais de laboratório e por isso ficam em nós, requisitando a medicação aplicável apenas por nós mesmos. Estimamos a imunização na patologia do corpo. Será ela menos importante nos achaques do espírito? Surpreendemos determinada verruga e recorremos de imediato à cirurgia plástica, frustrando calamidades orgânicas de extensão imprevisível. Reconhecendo uma tendência menos feliz em nós próprios, é preciso ponderar igualmente que o capricho de hoje, não extirpado, será hábito vicioso amanhã e talvez criminalidade em futuro breve. Esmeramo-nos por livrar-nos da neurastenia, capaz de esgotar-nos as forças. Tratemos também de nossa feição temperamental, para que a impulsividade não nos induza à ira fulminatória. Tonificamos o coração, corrigindo a pressão arterial ou ampliando os recursos das coronárias, a fim de melhorar o padrão da longevidade. Apuremos de igual modo o sentimento, para que emoções desregradas não nos precipitem nos desvãos passionais em que se aniquilam tantas vidas preciosas. Preservamos o engenho auditivo contra a surdez, no mesmo passo. Eduquemos o ouvido para que aprendamos a escutar ajudando. A doutrina espírita é instituto de redenção do ser para a vida triunfante. A morte não existe, somos criaturas eternas. Se o corpo em verdade não prescinde de remédio, a alma também não. Entre irmãos de outras terras, André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Que Jesus abençoe ao lar de cada um, não é mesmo? E que as bênçãos da Mãe Santíssima estejam no coração de todos, na certeza de que tudo passa e que em breve possamos estar novamente, né, fisicamente juntos nas reuniões de quinta-feira, das terças e melhorados, se Deus quiser. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.